O Ministério da Defesa de Israel disse que as Forças Armadas não farão mais distinção entre o governo do Líbano e o grupo terrorista Hezbollah se o cessar-fogo fracassar na região. Israel e Líbano trocam acusações de violação de trégua. O Ministério da Saúde do Líbano afirmou que mais de 10 pessoas morreram nas últimas 24 horas em bombardeios israelenses. Ricardo Rous, em 82, Israel invadiu o Líbano. Em 2006 foi derrotado pelo Hezbollah e deixou o território libanês. Ali, de lá para cá, houve várias tentativas de impor, através de força, este controle, mas parece que só acirram a situação. De lá para cá, depois da invasão do Líbano, é que surgiu o Hezbollah. Como você vê esse triste aceno de fracassar um cessar-fogo que pode vitimar mais civis no Líbano? Capês, é sempre um episódio triste quando a gente vê aí uma cartada como essa que Israel está dando, né, um ultimato ao governo libanês, e talvez o governo libanês devesse, de fato, colocar o seu próprio exército na fronteira com Israel, ali tirando esse espaço do Hezbollah. Poderia ser um caminho, mas realmente é triste a gente ver esse ultimato, a gente não sabe também o que pode acontecer, porque também a gente já ouvimos aí algumas falas do presidente Donald Trump com relação a essa questão da guerra, nesse caso, não de Israel com o Líbano, mas de Israel com o Hamas, ou seja, há uma possibilidade de uma escalada da guerra ali naquela região e isso preocupa a todos nós. Agora, Sérgio Zagarino, o Irã atua lá no Iêmen, e com isso provocou uma guerra civil entre o grupo terrorista dos Houthis com as forças apoiadas pela Arábia Saudita. Ele usa os proxies do Hamas e com isso faz com que Israel ataque a faixa de Gaza. Ele usa o proxy do Hezbollah e faz com que Israel ataque o Líbano. Como é que fica essa questão do Irã criando toda essa confusão nesse xadrez e estando ali praticamente fora da guerra? A guerra não é... Ele faz guerra com todo mundo e ninguém faz guerra com ele. É uma estratégia geopolítica que eles fazem para se blindar ali e conseguir ter os seus anseios econômicos atingidos. Afinal de contas, o Irã tem muitos parceiros comerciais, incluindo a Rússia. O que a gente tem que levar em consideração em relação ao que foi apontado por Israel é que é muito perigoso. Eu entendo e defendo, inclusive, que todas as ações que Israel tomou até hoje, elas foram cobertas de razão, levando em consideração que eles foram atacados e eles estão enfrentando grupos terroristas. Não significa que eles estejam querendo a morte de civis palestinos ou então agora na região do Líbano. Pelo contrário. Então, a partir do momento que a gente vê uma escalada na guerra, caso o acordo de paz ali não seja respeitado, eles têm um caminho muito discutível, até mesmo na questão do Conselho de Segurança da ONU. Não que a ONU também seja muito eficaz nesse aspecto, mas ela com certeza vai parar de sinalizar que Israel vem tomando decisões corretas. Afinal de contas, uma coisa é ir atrás de grupos extremistas terroristas que devem ser extirpados, devem ser mortos. Outra coisa é a população civil da região do Líbano, da região da Palestina. Eu acredito muito, eu estou muito confiante com a eleição do Trump. O Trump inúmeras vezes já disse que vai resolver tanto o conflito no Oriente Médio quanto o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. E acredito que o da Ucrânia com a Rússia seja muito mais fácil de ser resolvido. Afinal de contas, o que seria a Ucrânia sem o dinheiro dos Estados Unidos para financiar essa guerra que não deveria nem sequer existir? Afinal de contas, a discussão ali da região limite entre Donbass com a Rússia poderia ter sido resolvida há mais de 10 anos já, desde 2014. Enfim, eu estou ainda assim otimista com a eleição de Trump para fazer com que, de um contexto econômico, ele consiga sufocar essa verba que origina e que faz com que essas guerras permaneçam, mas eu acredito que Israel, dessa vez, não tomou a decisão mais correta com essa fala, Capês. Agora, o Luiz Augusto Durso, nós tivemos ali no dia 7 de outubro do ano passado uma ação terrorista devastadora do Hamas. Eu estive em Israel, visitei o Kibbutz Faraza, que fica próximo à faixa de Gaza e que foi atacado. Tristemente, as pessoas que estão ali, a maioria delas apoiavam o processo de paz. Israel sofreu um ataque, um dos maiores ataques no seu solo desde a sua criação, em 15 de maio de 1948. Agora, independente da questão de Israel, a estratégia militar
do governo israelense. Morreram mais de 40 mil pessoas na faixa de Gaza. A faixa de Gaza foi completamente destruída. A maioria das pessoas que foram mortas são crianças e mulheres. E os reféns não voltaram. Tem 97 reféns ali. Supõe-se que a maioria já não esteja mais viva. As famílias estão desesperadas. Então, me parece que alguma coisa tem que ser discutida com relação a essa estratégia militar de Israel, que não recuperou os reféns e está provocando muitas baixas entre inocentes. Capês, o preço da guerra às vezes é muito caro e o resultado não é o esperado. A gente precisa entender se os líderes estão interessados em questões ocultas ou no bem da população e para sua soberania. Eu lembro bem também do Guerra ao Terror dos Estados Unidos, quando invadiu o Afeganistão, etc. Será que essa guerra valeu a pena, a guerra no Iraque? Será que valeu a pena para os Estados Unidos? Ou será que era uma questão muito mais geopolítica ou política quando se toma essas decisões? Mesma coisa Israel. O preço da guerra hoje é caríssimo. A guerra não foi vencida. Nós temos o mundo assistindo também com relação a essa ameaça agora. A possibilidade de cessar fogo é tão positiva, porque agora o mundo não se mobiliza. Cadê a OTAN? Cadê a ONU? Será que o Trump resolve? O Sérgio aqui falou da possibilidade, da esperança dele no Trump, mas também o Trump simplesmente tirar a verba e entregar, no caso da guerra da Rússia e da Ucrânia, entregar a Ucrânia para os anseios de Putin, resolve a guerra ou Putin, mês que vem, procurará outro local para indexar ao seu território? Eu tenho preocupações com esses anseios de Putin. E a OTAN tem feito, pelo menos, uma contrapartida, ter feito um equilíbrio nessa conta. Trump disse, posso acabar a guerra com um dia, e não pelas suas ameaças ou pelo seu poder, mas simplesmente tirando todo o apoio à Ucrânia. Então, essas soluções hoje para essas guerras todas me preocupam, mas também o início, o preço da guerra, sem dúvida nenhuma, é o pior pago por uma sociedade e por civis que morrem diariamente nesses conflitos e pouca coisa é solucionada. Há quanto tempo nós temos a faixa de Gaza em guerra? É isso que mais me preocupa, Durso. Os terroristas criminosos que praticaram as atrocidades que vi na sede do exército israelense, vi imagens, nem todos foram neutralizados. E muitas vítimas aí, milhares de vítimas mortas, crianças, mulheres, ataques em hospitais. E eu falo também em nome dessas pessoas que estão nessa imagem que eu conheci, que ainda não viram seus filhos de volta. Imagine essa mãe que arruma o quarto do seu filho todas as noites, ou da sua filha, a irmã, o marido, a irmã e o filho, o homem, aquele da esquerda. Então, realmente é muito triste tudo isso está acontecendo. Minha solidariedade a essas vítimas, que também são os familiares.